Bem, voltamos já com o último orador do dia, aqui no auditório. É verdade que depois ainda vão decorrer algumas atividades, quer no átrio, quer pronto, no laboratório, etc. Mas aqui já acabamos e para isso temos connosco Miguel Ribeirinho, que é licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Estudos de Sustentabilidade pela Universidade de Barcelona, que trabalha na Delta Cafés há 25 anos, quase uma vida, onde desenvolveu uma ampla experiência em planeamento estratégico em sustentabilidade. E com ele, hoje vamos falar quais são estes desafios de sustentabilidade no setor alimentar, mais focado neste caso no café, na Delta Cafés. Miguel, muito obrigada. O palco é seu. Obrigado. Gostas? Ok, funciona. Muito bem, então, para passar... está aqui. Está aí. Obrigado. Ok, então, obrigado por estarem aqui, por me ouvirem. Já sei que depois no final há espaço para questão e, portanto, para questões, e, portanto, estejam à vontade. Nesse caso, sugiro-vos que não vale a pena interromper, mas se houver alguma coisa que queiram interromper a apresentação, também estão à vontade, podemos ir falando. Acho que já foi dito tudo. Eu combinei com o João a focar a Delta no pilar da sociedade, está bem? E, portanto, acho que também, para quem conhece a Delta, creio que é justo falarmos disso. Eu não venho fazer aqui hard selling da Delta, venho dizer-vos claramente que é uma empresa que lutamos todos os dias para caminhar neste pilar. É um pilar para nós fulcral e, essencialmente, o meu testemunho aqui e da Delta é dizer-vos que temos que olhar para este pilar com muito carinho, porque é muito difícil de ser medido, é muito difícil de ser gerido e, naturalmente, hoje em dia, cada vez mais os KPIs, a necessidade de ter resultados que muitas vezes o sistema que temos hoje em dia de financiamento empresarial exige, acaba por pôr em offside muitos dos projetos que podem ser feitos na área social. E, portanto, é importante que nós, quem tem experiência, quem quer, quem gosta desta área, consiga também trazer algum dinamismo empresarial para dentro do que é a área social e a transforme e a possa mostrar e gerir que ela, de facto, apresenta resultados quando bem integrada dentro da organização. É isso que procuramos fazer, não somos perfeitos, ponto. Mas caminhamos e vamos aprendendo com os erros e vamos aprendendo com os outros também, porque é muito importante. Essencialmente, já vos dei aqui, na empresa onde estou, já me disseram, trabalho há 25 anos, parece que já sou um dinossauro a trabalhar nas empresas, já não são bem 25, são 30, portanto eu entrei em 92. A verdade é que a Delta é uma empresa fácil, que foi muito fácil para mim, porque eu consegui perceber que, sendo intraempreendedor, podia trabalhar em diversas áreas. E, portanto, apanhei a Delta numa fase ainda de um crescimento exponencial e, portanto, trabalhei em diversas áreas e não foi preciso mudar de organização. E isso também me enriqueceu muito, em diversos projetos. Portanto, trabalhei sempre com a família, tive esse privilégio, desde o fundador, e hoje trabalho com o Neto, com o CEO, com o Rui Miguel Nabeiro. Portanto, sempre muito perto da administração e por isso também vos trazer este testemunho de proximidade daquilo que realmente nós pensamos. E aquilo que nós pensamos é muito quem somos. E, portanto, esta pergunta que eu vos trago a seguir, que é qual é o nosso papel, tem muito a ver também como é que nós pensamos. E isto tem muito a ver com a própria família e com o ADN da família. E é muito interessante percebermos que as empresas familiares têm esta grande vantagem. São empresas muito mais resilientes, com muito menos pressão do sistema financeiro para ter resultados nos curto prazo e, portanto, tendencialmente, as empresas familiares têm esta capacidade de se juntar mais ao pilar social e de aceitar, independentemente de alguns contratempos, avançar nele e integrá-lo dentro do negócio, criando valor para todas as partes. Claramente o nosso objetivo, e o que hoje vinha falar aqui convosco, conversar, mais que falar, espero eu, que me ponham muitas perguntas, é que nós na Delta acreditamos que é possível criar futuro transformando o presente. Mas é preciso transformar o presente. E a base da transformação são as pessoas. Ou seja, nós hoje em dia procuramos muitas buzzwords para explicar aquilo que para mim é super simples. Sustentabilidade, regeneração, cidadania corporativa. Guess what? Tanta coisa que falamos. E a única coisa que eu digo é sempre que as organizações se desviem o seu centro da pessoa, nós entramos num processo de insustentabilidade.
E, portanto, claramente a pessoa tem que ser o centro da organização, tanto que as organizações nasceram na sociedade, a sociedade foram criadas pelas pessoas e servem para criar valor, como é óbvio. Na nossa organização, as pessoas são o centro. Obviamente são todas as pessoas, o acionista também é uma pessoa, como é evidente, e tem que ser considerada, como também são os colaboradores, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, o ambiente, todos. E, portanto, este é um pouco aquilo que é o segredo da Delta. E se formos ver os princípios das organizações, porque o ser humano tem aquela capacidade de se esquecer do passado, e hoje, infelizmente, mais do que nunca, não olhamos para o passado e, portanto, vai-nos trazer algumas surpresas, como já está a trazer. Quando olhamos para o princípio das organizações, quase todas começam desta maneira. Num pequeno armazém de 50 metros quadrados, ali está interessante, está ali um 4, não devia estar, não é? Com apenas 3 colaboradores. Portanto, falamos sempre dos colaboradores. Não há ninguém, no início de uma startup, que não fale em colaboradores. Portanto, claramente, a lógica, o sucesso da organização são as pessoas. Está provado. Claro que depois esquecemos, as organizações vão crescendo e este é o grande desafio de crescer, mantendo sempre o core nas pessoas. E, portanto, o café é a nossa origem, mas hoje já crescemos para muitas áreas de negócio, tivemos que o fazer, sentimos essa necessidade. A nossa empresa tem que ser sustentável, tem que ser competitiva, tem que ser uma empresa dinâmica. Estamos já no mercado há mais de 60 anos, mas queremos estar mais de 60 anos no mercado e temos uma dinâmica de exportação. Somos um país pequeno, como sabemos, Portugal é pequeno, mas nunca encolhemos os braços, desde sempre, e, portanto, também nós, com a marca, vamos caminhando um pouco pelo mundo inteiro. O grande reconhecimento que temos e que nos é dado, não por nós, mas por vós, e muito agradecido aos nossos consumidores, aos nossos parceiros e às nossas pessoas, é que somos uma empresa de rosto humano. Isto é uma característica que, de facto, nos diferencia. Então agora, fazendo aqui um mergulho naquilo que nós estamos a fazer concretamente e dando o testemunho de como é que nós olhamos para este pilar da sociedade. Nós olhamos para este pilar da sociedade como olhamos para um investimento ou para um projeto qualquer. E, portanto, para nós é um projeto de inovação, todos os projetos que desenvolvemos dentro do pilar da sociedade. E temos que olhar desta forma para garantir que ele vai produzir resultados, quais são os seus investimentos, quais são os seus stakeholders-chave e enganjá-los e com eles desenhar o futuro. Isto é muito importante. Se nós não conseguirmos fazer bem este trabalho de casa, os resultados não vão ser os mesmos. E, portanto, inovar. Ou seja, cada projeto social deve ser inovável. Portanto, inovar de forma responsável, seja o que seja, enganjando. Não é só integrando, é fazendo com que as pessoas, as nossas pessoas, façam parte da solução e que desenhem essa solução. Isto é muito importante desenhar com elas. E trago-vos alguns exemplos de projetos onde nós trabalhamos assim. Por exemplo, este projeto da NAM, que é um projeto de economia circular, e vocês perguntarão, mas espera aí, está a falar da área da sociedade e está a meter economia circular. Porquê? Porque é um projeto de pessoas. Eu vou-vos explicar porquê. Vamos passar o filme e eu a seguir, e eu acho que vocês vão perceber o que é que eu quero dizer. Pode ser, por favor, Vasco. Obrigado. Na vida, tudo começa com um bom café. Na minha jornada, isso não foi diferente. Pode parecer estranho, mas nada é melhor que começar o dia com o cheiro da borra do café fresquinha. Para nós, é ouro. Como verdadeiros agricultores, o próximo passo só podia ser pôr as mãos na massa. Depois disso, a natureza trata do resto e oferece-nos um produto de grande qualidade aqui mesmo no centro da cidade. Achava que começar uma produção urbana de cogumelos numa cave no Largo do Intendente era difícil, até ter de transformar o antigo stand de automóveis em Marvila na primeira quinta da economia circular de Portugal. A jornada do empreendedor é feita de aventuras que às vezes correm bem, às vezes correm mal, mas o mais importante relembrar é que com cada falha estamos um passo mais próximo do sucesso. A Delta acredita que a sustentabilidade ecológica e financeira andam de mãos dadas. Por isso mesmo é que decidimos investir neste projeto que une viabilidade económica e sustentabilidade ecológica. O processo de recolha da borra de café prende-se sobretudo com a necessidade de o retirar da máquina de vending. A quantidade de borra de café que queremos aproveitar neste processo é 3 toneladas por mês.
esta borra vai ter um aproveitamento e uma continuidade da sua vida, transformando-a num subproduto alimentar que inclusivamente vai ser relançado na economia. É por isso que se diz que é a economia circular. A verdade é que nesta jornada aprendi muitas coisas. Uma delas foi o português, apesar de ainda não saber pronunciar o GR. Outra foi que para a mudança acontecer, precisamos de resiliência, um pouco de paciência, paixão e, o mais importante de tudo, ter boas pessoas ao teu lado. Aprendi que o papel do empreendedor é encontrar soluções para o presente e oportunidade para o futuro. A NAM reflete isso, ser um projeto de economia circular que encontra soluções para o desperdício e cria valor positivo e sustentável. O meu sonho é que a NAM inspire outros a agir juntos para um mundo melhor, sem nunca esquecer que muitas vezes as melhores soluções estão mesmo à nossa frente. Pessoas, não é? Ou seja, não há ninguém, este um rapaz novo, que tinha esta ideia e que decidiu juntar-se à Delta. E, portanto, acreditou na Delta. Ou seja, reparem, a diferença, o tamanho entre uma organização a nascer e uma organização já montada só se esbate quando as pessoas acreditam mutuamente umas nas outras. É disto que eu vos estou a falar. E, portanto, todos os projetos necessitam das pessoas e necessitam que acreditemos uns nos outros. E a Delta tem-se mantido nesta diferença. Trago-vos aqui outro projeto, se calhar este sim acredito que pouca gente conhece. Nós não badalamos muito as ações que fazemos, mas trago-vos um projeto muito interessante que temos desenvolvido com outras empresas. Outras empresas concorrentes nossas nos mercados internacionais. Como vêem, temos ali a Frank, temos a Lavazza, a Lofbergs, a Paulig, a Chibo. São tudo empresas de café, líderes nos seus mercados, familiares, que se decidiram unir para defender uma causa. Nós começámos a perceber que muitos dos pequenos produtores de café abandonavam os campos. Ou seja, as pessoas procuravam as grandes cidades nos países produtores e não encontravam estabilidade os casais para progredirem, estabilizarem-se, terem filhos e continuarem. Bom, então, nós muitas vezes, quando tomamos a nossa decisão de café, da compra de um café, compramos cafés certificados. Podemos comprar, muito bem, mas temos que nos lembrar que antes de serem certificados, as pessoas têm que começar de forma individual, poderem se associar e mais tarde, eventualmente, conseguirem ter um sistema organizacional que lhes permita fazer a certificação do seu próprio café a nível de produtores. E, portanto, não podemos esquecer as franjas. E por isso juntámos-nos a pensar nestas pequenas famílias produtoras e, portanto, vamos trabalhando de uma forma também, como vos disse, que é a nossa forma de trabalhar, ou seja, transformar para criar futuro. É nisto que acreditamos. Portanto, nós temos que envolver bem quem são os parceiros interessados, demoremos o tempo que demoramos, mas temos que garantir que aquele projeto, depois de sairmos, nós, fica a funcionar. E as pessoas têm sustentabilidade para trabalhar. É isto que defendemos. Portanto, nós estamos em 13 países, não ao mesmo tempo. Portanto, vamos fechando de país a país. Já apoiámos mais de 92 mil famílias. E também este projeto tem como objetivo, claramente, garantir que estas famílias e os pequenos produtores, principalmente de determinado tipo de países africanos, o continente africano vai ser aquele que vai ser mais exposto às alterações climáticas e espera-se que eventualmente o impacto de 2 graus no planeta possa vir a trazer quebras de produção superior a 1/3 em termos de café. Sabendo que 1/3 das pessoas, que a África emprega 1/3 das pessoas do mundo inteiro que trabalham na área do café. Portanto, isto tem muito impacto a nível de pessoas. E, portanto, claramente são países onde nós também temos que lhes dar técnicas para garantir que eles próprios não emitem e também possam ser sequestradores de carbono. Mas não só. Como muitos sabem, também o equilíbrio de género tem sido algo da preocupação desta International Coffee Partners, porque normalmente, dependendo da cultura, não vou entrar aqui em detalhes, mas dependendo do país e da cultura, se é monogâmica, se é poligâmica, muitas vezes, ou seja,
tendencialmente a mulher africana, e nestes países poligâmicos, normalmente é ela que faz a gestão da família, mas também é ela que é a grande empreendedora. E, portanto, é claramente necessário que ela seja a figura central para garantir que a família progride e que consegue agarrar-se a um projeto destes. Portanto, a figura feminina é muito importante, o empreendedorismo feminino, na maior parte dos países produtores de café. Além disso, e aqui já sozinhos, estamos nos Açores, nós estamos a trabalhar com o Governo Regional dos Açores, na Secretaria de Estado da Agricultura e também com a APAC, que é a Associação de Produtores do Café Açoriano, para difundirmos a produção de qualidade de café nos Açores. É uma cultura que pode ser interessante para a sustentabilidade de vários agricultores nos Açores. Além disso, em Angola também fizemos e temos estado a trabalhar no mesmo projeto, onde já apoiámos mais de 20 mil agricultores. Angola, também não estamos sozinhos, estes projetos nunca trabalhamos sozinhos, é sempre o mesmo sistema que vos explicámos. É um projeto de inovação, temos que perceber quem são os stakeholders-chave, envolvê-los e desenhar uma solução conjunta e garantir que há sustentabilidade para o futuro, mesmo que, entretanto, os fundos desapareçam, o financiamento desapareça, eles conseguem, de forma garantida, avançar. Ou seja, que é sustentável. Caso contrário, podemos fazer muitos projetos e eles desaparecem a seguir. E nós não transformamos o presente porque não criamos futuro. Portanto, é isto que nós procuramos fazer. Fazemos tudo bem? Não. É evidente que não. Mas procuramos fazê-lo neste caminho, é um caminho em que nós acreditamos e que nos envolvemos muito. Em Angola trabalhamos, obviamente, com o Instituto de Café de Angola. Também em Portugal acreditámos que era importante estabelecer aqui parcerias com, por exemplo, os institutos. Quem está preso também necessita de encontrar um paradigma positivo de vida, não só enquanto estar preso, mas também, principalmente, uma perspectiva de futuro. E nesse sentido conseguimos juntar aqui interesses e criámos um projeto win-win, onde nós complementamos os nossos centros de assistência técnica também com a capacidade de alguns dos centros prisionais poderem fazer a própria assistência e mais tarde, depois de reabilitados, estas pessoas tornarem-se técnicas e poderem eles próprios desempenhar este trabalho. A nível interno, o Covid veio mostrar algumas fragilidades, ou seja, alguns dos nossos colegas, que nós se calhar nem suspeitávamos, tornaram-se muito mais sozinhos do que antes estavam. E, portanto, criámos uma equipa de psicólogos que começou a dar apoio, muito discricionário no sentido de muito discreto, peço desculpa, é a palavra certa. E, portanto, para tentarmos perceber o que é que estava a acontecer para quem queria, portanto, tudo isto com muito cuidado, obviamente, de forma muito voluntária, mas isso deu-nos uma ideia de que, de facto, era preciso enriquecer, ou seja, precisávamos estar mais juntos. E, portanto, neste sentido, também desenvolvemos um projeto de 360 graus, onde a alimentação, o desporto, faz parte do desenvolvimento integral das nossas pessoas. E isto foi positivo e tem sido uma constante a nível de recursos humanos, em termos de equipas e voluntariado. O outro projeto que vos trago aqui é o Coração Delta. O Coração Delta nasceu em Campo Maior, hoje está em Lisboa e no Porto também, portanto é uma associação e o nosso objetivo é transformar a sociedade, apostando muito, muito em crianças, ou seja, aqui o foco é crianças. E vocês perguntarão porquê crianças? Porque tem muito a ver com o ADN da própria empresa, ou seja, o fundador sempre achou que as crianças seriam aquelas que nós devíamos olhar com mais carinho, porque é aí que o que se pode transformar aí vai criar futuro seguramente e é importante para inovarem de uma forma mais responsável, não é? E, portanto, trabalhamos nestes 4 pilares e até hoje já impactámos mais de 30 mil pessoas em termos de projeto. Não é o Ex Libris, mas é aquele que eu mais gosto e que vos trazia, produto da Associação do Coração Delta. Nós desenvolvemos 3 manuais de empreendedorismo. Estes manuais foram desenvolvidos com as próprias crianças, não é? Dependendo, não é? Portanto, um manual para trabalhar crianças entre os 13 e os 12 anos, outro manual para trabalhar jovens entre os 13 e os 18 e um manual para pais, porque nós também percebemos de repente que muitas vezes os pais têm uma responsabilidade muito grande também em conseguir que os seus filhos sejam mais empreendedores. Foi nesta tríade, inclusive o primeiro manual,
foi premiado e entrou dentro do circuito de educação e fomos convidados a trabalhar com os municípios, onde nós já fizemos formação, porque é uma formação certificada, há mais de 524 educadores, e estimamos que tenham sido já alcançadas cerca de 10.500 crianças, aproximadamente a nível nacional, impactadas por esta metodologia de empreendedorismo responsável, não é? Ou seja, que marca queremos deixar no mundo? E aqui, de forma muito humilde, nós queremos contribuir para a transformação do presente. Nós, como já dissemos, queremos criar futuro e acreditamos que esta é a metodologia de inovação, garantir que, através desta inovação, que temos um negócio responsável, que acredita e que se centra na pessoa, que tem uma preocupação ecológica, ou seja, que não olha para o ambiente como um KPI, mas que o integra nas pessoas também, e que acredita profundamente e quer contribuir para uma economia livre, ou seja, onde a iniciativa privada, a iniciativa pública e a iniciativa social e o próprio sistema democrático são os pilares e a garantia para que se consiga ter uma sociedade mais feliz. E, portanto, é isto que nós queremos e acreditamos claramente que a sustentabilidade já não é fazer menos mal, é claramente fazer bem e mais bem. E pronto, muito obrigado a todos, estou disponível para as perguntas. Vamos já lançar o nosso dado para as questões e comentários que temos aqui desde o público. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Queira colocar a Miguel? Pronto, eu vou começar então aqui para aquecer as perguntas, porque de facto na apresentação anterior nos tínhamos a falar também de um bocadinho de qual era a melhor alimentação para proteger o ambiente. E um dos comentários que foram colocados era de realmente a força, não é? A importância e a responsabilidade que têm as grandes empresas, e não só as grandes, também as pequenas, neste processo. Então, o Miguel já está há 25 ou 30 anos na Delta, então passou, se calhar, por este processo em que as empresas, ou seja, não estava tão identificada esta responsabilidade social das empresas, não é? Até já foi, digamos, tomando esta responsabilidade. Ou seja, como foi esse processo, não é? De uma empresa de mudar, de não sentir essa responsabilidade social, a de repente começar a se envolver e participar nesse tipo de projetos de responsabilidade social com a comunidade. E digamos que desafios e que recomendações dão a outras empresas, não? Porque há muitas empresas que se calhar querem, mas não sabem, não podem. Eu acho que um dos grandes desafios é sairmos do escritório, não é? Portanto, quem tem uma empresa tem que fazer o possível para saltar do computador, porque tem que perceber com quem é que fala. E, portanto, cara a cara, a relação cara a cara, foi uma das coisas que eu mais aprendi e que eu mais propago a toda a gente, claramente, é que no final, independentemente das reuniões de times, de muitos telefonemas, tem que haver aqui o cara a cara para fechar o que quer que seja em termos de negócio. Porque a confiança vem daí, vem de nos conhecermos. E nós temos que compreender quem é que está do lado lá. Ou seja, independentemente do negócio ser muito grande, nós temos que ter a capacidade de viajar. Eu vi isso em Timor, portanto, eu tive o privilégio de estar em Timor no ano 2000, portanto, na inauguração. Trabalhei nesse projeto, já estava na Delta, e, portanto, trabalhei nesse projeto diretamente e claramente percebo, ou seja, se eu não tivesse estado lá, se eu não tivesse percebido como é que aquilo funcionava, nós não tínhamos conseguido montar aquele projeto. Portanto, as empresas têm que compreender que uma coisa é a realidade que nós percepcionamos que seja assim, outra coisa é o nosso esforço e capacidade para ir ao terreno, para perceber, para nos envolvermos, para nos deixarmos transformar também, porque nós vamos ganhar muito, não é? Portanto, não é irmos com uma mentalidade que nós sabemos tudo, é exatamente o contrário. É uma mentalidade onde vai ser uma relação de certeza win-win e provavelmente nós vamos ganhar muito mais do que vamos entregar. Portanto, nesse sentido, o que eu recomendo e o que aprendi ao longo da vida é sair da zona de conforto, ir procurar, perceber quem são as pessoas, não olharmos para uma etiqueta. As certificações são importantes, mas além das certificações, nada como uma visita para perceber realmente como é que as coisas estão a ocorrer, o que é que está a acontecer, não é?
E, portanto, como é que eu posso melhorar? Eu acho que esse é uma tendência que nós todos temos muitas vezes para o comodismo eletrónico e agora com o Covid, que nos cada vez pôs mais em casa, mas a verdade é que nós temos que fazer um esforço enorme para irmos conhecer o terreno, conhecer as pessoas, perceber o nome. Não é só perceber o café, além do café, quais são as famílias, quais são os problemas que aquelas pessoas têm, particularmente. Eu não vou mudar o mundo todo, a Delta não vai mudar o mundo todo, mas aquilo que puder mudar é fantástico, não é? Portanto, não vale a pena termos ideias megalómanas, não vamos conseguir. Os recursos são finitos, nós temos uma capacidade limitada, mas aquilo que nós temos, então, que o tentemos fazer de uma forma coerente, não é? Connosco próprios, e isso é claramente importante. O outro é, se nós não pensarmos assim, não vale a pena fazermos, porque tem que haver consonância com o ADN, com a nossa forma de pensar. Ou seja, não entremos em processos simplesmente de fazer por fazer, porque isso não vai trazer os mesmos resultados. Até podemos investir, mas investir de forma calculista não é a mesma coisa do que fazer um projeto. Por isso é que eu quis-vos trazer dizendo que o pilar da sociedade necessita de projetos de inovação. Ou seja, precisa de facto de equipas que integrem, que enganjem, que trabalhem com as outras pessoas, que identifiquem os stakeholders para haver transformação. Caso contrário, aquilo que muitas vezes assistimos, eu não vou falar disso de certeza, mas vocês, pensando assim numa retrospectiva dos últimos 5 anos, muitas vezes há projetos fantásticos, há empresas fantásticas que investem, mas depois os resultados, ou seja, aquilo que era para ser resolvido não se resolve. E é disto que nós temos que perguntar, porque nas sociedades como os recursos são finitos, nós também temos que olhar para o pilar social como um pilar altamente responsável e, portanto, tem que ter esta capacidade de gerar por ele também resultados, em que eu acredito claramente, não é? Obrigada. E já que falou que temos que estar alerta à comunidade e os projetos que temos à volta, e também referiu na sua apresentação o projeto da NHAM, dos cogumelos, que eu de facto já conhecia, eu já comprei lá cogumelos, é muito interessante. Imagine, e até porque cá na Cidade Zero há muitas, viram lá fora, que há muitas lojas de muitos produtores, e se há algum projeto assim mais local que de alguma forma quer ir à procura de um apoio, seja financeiro, seja a nível de como implementar o projeto da Delta, vocês têm algum tipo de programa para dar este apoio a projetos? Ou seja, são vocês quem procuram os projetos ou são os projetos quem vos procuram? É vice-versa. Nós temos uma empresa, criámos uma empresa chamada Delta Ventures, que apoia estes projetos. Portanto, qualquer pessoa que queira, quem daqui tem uma ideia que acha que é fantástica, que já começou, que não começou, que queira partilhar através de um acordo obviamente, de todos os trâmites legais, mas que queira apresentar à Delta porque acha que pode ser interessante para a Delta e para ela, não é? Como é evidente, as relações têm que ser sempre win-win, como é evidente, vale a pena, e portanto temos tido algumas pessoas a baterem-nos à porta, a mostrarem-nos ideias, quer pela nossa capacidade de comercialização, quer por outras. Nós agora estamos a trabalhar numa parceria também com um leite de alfarroba, não é? Café, e portanto, nesse sentido, fomos contactados por alguém que já tinha desenvolvido uma parte do processo e que depois apostou na tentativa de conseguir trabalhar com a Delta pela capacidade que tem, capilaridade e pelo seu circuito comercial, mas há outras parcerias, pode ser desenvolvimento. Também temos um programa chamado, que é o Disruption, que é um programa oficial, vamos arrancar agora em setembro, e que aí vamos angariar, vamos nós apresentar ao mercado, venham apresentar ideias, venham, candidatem-se, e nós fazemos depois, através de um funil, determinado tipo de seleção de ideias, até que depois ficamos com alguns empreendedores mais reduzidos, que fazem mais fit connosco, e ou seja, que eles também acham, e que nós também achamos, e portanto que a partir daí estamos mais resolvidos para trabalhar com eles. É um pouco assim, portanto, é uma relação... é híbrida, não é? Tanto nós procuramos, como estamos abertos também a encontrar parceiros para trabalhar connosco. Perfeito. Pronto. Olha, temos aqui uma pergunta. A ver se eu consigo. Força. Olá, boa tarde. Como é que chama? Pedro. Obrigado por ter vindo já agora, e também queria dizer que, pronto, a Delta, aos meus olhos, é uma marca que tem muito boa imagem e, pelo menos, muitas pessoas com quem eu falo e conheço acham que é uma empresa, lá está, familiar e que trata muito bem os seus funcionários e foca-se bastante nas pessoas, e dou também os parabéns pelos projetos que têm realizado cá em Portugal. No entanto, tinha aqui uma questão que tem a ver com tendência de mercado,
que é o consumidor final está cada vez mais interessado naquilo que hoje está muito em voga e que está para ficar, que é o ESG, portanto Environment, Social and Government, que são medidas que as empresas vão cada vez mais ter em conta e que os utilizadores finais do produto estão a requerer ou estão a pedir que as empresas tomem essas medidas. E mais aqui, e foi importante ter mostrado ali um slide como os Açores é o único produtor de café na Europa. Sendo os Açores parte do nosso território nacional e fazendo nós parte do mundo ocidental, nomeadamente na Europa, temos condições de trabalho que são muitíssimo diferentes num país africano ou América do Sul. Assim sendo, aqui algo que é visto como sendo condições de trabalho normais de um trabalhador que trabalha na agricultura, em África não se aplica. E sabemos que não se aplica. Aqui a minha questão é, sendo o utilizador final ou o consumidor final, querendo saber toda a lógica de produção, desde pôr o produto na prateleira até ir buscar o grão de café à colheita e saber que isso tudo é controlado segundo as melhores práticas, como é que a Delta está a conseguir controlar, ou se o faz sequer, nos campos que tem, onde compra, ou não sei se é proprietária, mas onde compra os grãos de café, estas condições de trabalho dos trabalhadores locais. Ou seja, nós sabemos, e como disse bem, que as mulheres têm um papel essencial, porque muitas vezes os homens não trabalham sequer e são as mulheres que garantem o sustento nos países africanos. Como é que as condições de trabalho que nós ocidentais vemos como sendo, digamos, mínimas digamos assim, de alguma humanidade, se estão a ser cumpridas nesses países? E, obviamente, quando um diretor vai lá, vai correr tudo lindamente, é tudo magnífico, mas mal se vai embora no avião, a coisa volta ao que era antes. Portanto, eu queria saber qual é o papel da Delta para garantir que esta produção e a recolha dos grãos de café está, de facto, a ir do encontro àquilo que os consumidores, hoje em dia, estão a pedir de uma marca sustentável. É uma excelente questão, Pedro, eu agradeço imenso a questão. Olha, nós como vos disse a todos, isto é tudo um caminho de aprendizagem, ou seja, esse trabalho que está a dizer, e bem, nós já o iniciámos há uns anos, portanto, nós desde 2002, se a memória não me falha, somos certificados SA 8000, e, portanto, aquilo que nós fazemos, desde então, foi criar boas práticas de negócio e obrigamos os nossos, as associações, portanto, as cooperativas que trabalham com os produtores de café, a garantir determinado tipo de medidas padrão, que são os nossos princípios orientadores de negócio. E fazemos auditorias. Fazemos nós, ou pagamos a terceiros para fazerem auditorias. Tem sido muito a nossa forma de funcionar. Obviamente que a tecnologia hoje em dia, eu acredito que daqui a algum tempo possa ser possível, através de blockchain, sabermos exatamente de onde é que vem um grão de café. Nem todas as produções permitem ainda essa tecnologia. Acredito que a Delta, num prazo relativamente interessante, poderá vir e vai caminhar para aí, mas até então o sistema, como temos garantido, é com visitas nossas, com visitas de terceiros, de auditorias de terceiros, onde pontuamos, onde percebemos o que é que há para melhorar e, a partir daí, é a forma como temos comprado. Isto assegura, mesmo que não seja 100% do mercado, de todas as nossas compras, mas tem uma taxa de incidência forte para garantir que, pelo menos, o café, a grande maioria do café que compramos, tem por trás boas práticas e preocupações sociais nas pessoas que o produzem, não é? Obrigado. Obrigado, Pedro. E mais uma pergunta? Força. Opa. Boa! A colega... Esta é uma ideia fantástica. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela sua apresentação. Tenho uma questão relativamente... Como é que se chama, desculpa? Filipe Ramos. Filipe, bem. Tenho uma questão relativa à embalagem do café, e não só, ao copo em si. O copo normalmente de uso único. Tenho acompanhado as embalagens há algum tempo, sou interessado bastante na área das embalagens, e tenho vindo a perceber que não há grandes evoluções nas embalagens do café, é tudo à base de plástico. Não sei se há ali alguma inserção de material diferente na embalagem.
E também o copo em si, estou a falar do copo para beber o café, não é? O copo do café que normalmente é nas máquinas de vending ou aqui mesmo aquele copinho de uso único que tem cartão e plástico, acho eu. A meu ver não é assim muito sustentável, mas gostaria de perceber se há alguma alternativa, se pensaram nisso, qual é que é o caminho da Delta. Ok, obrigado, Filipe, pela questão. É uma excelente questão. Bom, vamos por partes. Embalagens, certo? É verdade o que o Filipe disse. Lamentavelmente, a indústria, não por nós, eu não tenho... Eu falo pela Delta agora. Portanto, nós desde há muitos anos, há mais de 20 anos, que ambicionávamos ter embalagens monomateriais, porque o problema... A questão é que as embalagens flexíveis são normalmente triplex ou quadriplex ou duplex, não são monomateriais. E, portanto, o seu processo de reciclagem é infinitamente mais difícil, não é? E, portanto, nos últimos anos, a pressão, mais uma vez, e é muito importante estas perguntas, é muito importante estarmos juntos, a pressão dos consumidores fez com que a indústria toda se mexesse, principalmente a área da investigação, e começaram a aparecer alternativas em monomateriais, portanto, que é muito mais fácil de usar, para poderem ser usadas em determinado tipo de equipamentos industriais. Obviamente que implica o quê? Investimentos novos na área industrial, certo? Portanto, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Que nós já encomendámos novas máquinas, como vocês calculam, as máquinas hoje em dia têm atrasos superiores a 1 ano, porque não há componentes para entrega, portanto, não é questão de recursos financeiros, são outros tipos de recursos, que nos dificulta a entrega de novas máquinas para poderem trabalhar com um nível de performance diferente. Numa das organizações do grupo estamos bastante mais à frente, ou seja, a máquina que recebemos em janeiro deste ano, já atrasada, já consegue trabalhar monomaterial. Nas cápsulas já fizemos essa redução, portanto, em termos de monomaterial. Noutras embalagens é mais difícil porque temos que estar mesmo à espera de nova tecnologia. Mas vai haver um problema novo. Não vai ser só ter máquina. Não há oferta de material mundial suficiente para garantir a procura, mesmo que as empresas queiram pagar. E, portanto, a progressão e a integração de materiais, de monomateriais na indústria, não é dos cafés, é toda a indústria flexível, vai ter que ser paulatinamente, porque não há capacidade de entrega, ou seja, não vai haver produção desses tipos de materiais suficientes para a procura que as marcas querem ter, porque todas as marcas, como o Filipe dizia bem, ambicionam ter uma embalagem que seja muito mais amiga do ambiente. O que nós temos feito ao nível dos anos é reduzir o tamanho do packaging, reduzir as caixas, quer dizer, e alterar um pouco aí, mas estamos muito condicionados também pela questão da validade, porque para manter a validade que é solicitada no decreto de lei, obviamente que não é possível com outros tipos de materiais. E, portanto, os 18 meses que são obrigatórios implicam não só tecnologia, como também uma embalagem específica. Uma pergunta super bem. Neste momento, através do Pacto dos Plásticos, vai ser criado um grupo só de produtores de embalagens flexíveis. Nós vamos fazer parte desse grupo também. Creio que sabe, o Pacto dos Plásticos é uma iniciativa privada que está a trabalhar com a Fundação Ellen MacArthur e que existe em toda a Europa, ou em quase toda a Europa, e que, portanto, tem como objetivo garantir que os países atingem os KPIs definidos pelos próprios governos e, portanto, estamos de forma anterior a eles sair a legislação oficial e, portanto, é nisso que estamos a trabalhar e, portanto, é uma iniciativa interessante, mas existe em muitos países da Europa. Em relação aos copos, eu nem sei o que é de responder, porque nós temos que, se formos olhar de uma frieza, provavelmente o copo de plástico, Filipe, provavelmente, só de plástico, como se é um monomaterial, teria mais probabilidade de ser reciclado do que um copo de papel e de plástico, certo? Pronto. Agora, a percepção do consumidor não é essa. E este é um problema para todos. Ou seja, se o Filipe vier ter comigo e me exigir para eu continuar a ser seu fornecedor, quer copos de papel, porque todos estão a pedir copos de papel, e mesmo que eu lhe diga, Filipe, provavelmente o papel que eu lhe vou vender tem um problema maior do que o plástico. E o Filipe não quer, não que está bem, mas quem utiliza não pensa isso, eu estou a perder negócio, não é? E de repente as decisões são tomadas por outra forma. Agora, como sabe, desde o dia 1 de junho,
desde o dia 1 de junho, os copos takeaway começaram a pagar 30 cêntimos. Ou seja, o Filipe, eu estou a dizer o seu nome, posso falar de mim, Miguel, quando quiser ir a um café e pedir um café para takeaway, vou pagar 30 cêntimos pelo copo de café. E, portanto, isso já está em vigor desde o dia 1 de julho de 2022, em Portugal, continental e penso que na Madeira e nos Açores também. Portanto, é importante sabermos, é uma medida que vai mitigar uma parte. Agora, obviamente, o sistema de vending e os outros, para já, não vai conseguir. Filipe, o que se prevê é que haja em determinado tipo de negócios, haja uma refilização, ou seja, o refill está aí e vai começar a acontecer. As experiências que têm sido feitas, por exemplo, em Inglaterra, não correram tão bem como... Ou seja, nós próprios consumidores não aderimos com aquela velocidade e com aquele entusiasmo que todos gostaríamos, porque isto também está um bocado nas nossas mãos, não é? Portanto, o refill não vai funcionar só porque os produtores querem, vai funcionar quando todos queremos que seja uma solução. E é possível, mas claramente, Filipe, vai passar por aí. Cada vez mais temos refill, hoje temos aqui uma garrafa de água, temos os cereais, temos muitas coisas, que temos a distribuição. Portanto, quando trabalhamos, por isso é que estamos a aparecer, e ainda bem, muitas alianças privadas, é fantástico, portanto, a aliança da roupa, a aliança, como nós temos dentro do International Coffee Partners, e estão a aparecer muitas alianças para garantir que o refill se torna, mesmo na área da distribuição, começa a entrar. E à medida que isso fizer um push, de certeza que vamos conseguir encontrar soluções. Eu acho que vai para... Filipe, eu não sei se é por aqui, percebe? Eu posso lhe dizer que como Delta, há 25 anos, e vou dizer a marca, não tenho problema nenhum, com o Continente, fizemos 2 experiências de piloto que não funcionaram, 0. Portanto, tivemos que tirar. Nós tivemos café em grão para ser vendido em refill. E, portanto, e não funcionou. Portanto, e nós tínhamos grandes expectativas que as coisas pudessem funcionar. Portanto, temos que... Lá está. Isto tem que ser feito step by step, mas temos que envolver todos os stakeholders para a mudança e para a transformação. Há um copo de uso único, o tal de uso único, só de papel, que não tenho 100% de certeza se é só de papel, mas pareceu-me que seja muito mais apropriado para o uso único, porque este copo, por exemplo, é muito mais resistente do que aquele que eu já experienciei noutro local. Por isso, deixo aqui pelo menos uma dica. Obrigado, para o futuro, Filipe. que é o copo 100% de papel, porque para aqueles 1 ou 2 minutos quando se bebe o café, penso que é suficiente. Pois, essa é a dúvida. Essa é a dúvida que os técnicos põem sempre. A bebida fria é muito mais fácil do que a bebida quente. Exatamente. Mas sim, obrigado, Filipe, pela dica. Obrigado pelo seu contributo. Ok, temos aqui mais uma pergunta. E uma última, perfeita. Olá, eu sou a Juliana. Já agora, em continuação daquilo que o Filipe estava a dizer, não sei, queria deixar uma pergunta ou uma sugestão, se já equacionaram a hipótese de abrir uma loja, ou lojas a granel, por exemplo, da Delta, já para evitar a questão do uso das embalagens. Nesta cadeia, nós tínhamos umas lojas, que eram as lojas Delta Q de cápsulas, na Avenida da Liberdade, no Porto também, ali no Saldanha, e mudámos as lojas todas. E, portanto, hoje chamam-se Delta Coffee Experience e já vendem café a granel. E, portanto, é uma maneira, embora seja um tipo de café que se utiliza em muitas máquinas de café, também para uma experiência diferente, sensorial diferente. Mas eu acredito que vão sair novidades dentro da distribuição retalhista a curto prazo para entrarmos em mais refills, não é? Porque vocês querendo e a pressão aparecendo, as coisas começam a acontecer e eu acho que este é sempre um caminho importante quando trabalhamos juntos. Eu acho também, desculpa, ia dizer alguma coisa? Juliana, ia dizer mais alguma coisa? Que também aqui é preciso também este comunicar e informar ao consumidor, porque claro, se calhar nós próprios estamos cada um na nossa bolha, não, de pessoas que têm algumas noções de sustentabilidade, estão sensibilizados e para nós é óbvio que se existe um refill, vamos usar o refill. Mas, claro, para outras pessoas não têm essa consciência ainda ou não têm esse hábito. Eu também acho que tem que se amadurecer um bocadinho esse aspecto. Já agora avanço, eu não sei se me iam fazer esta pergunta, mas eu ponho em cima da mesa sem problema. Nós desde 2008 que tentamos encontrar uma solução para as nossas cápsulas, não é? Portanto, o que temos que perceber é uma coisa.
Nós saímos atrasados para o mercado das cápsulas e hoje a sustentabilidade da Delta deve-se bastante ao mercado das cápsulas. E, portanto, nós temos que compreender isto, não é? Percebendo isto, e, portanto, nós arrancámos em 2008 com um projeto chamado Rethink, que não conseguimos ter os resultados que queríamos. Nós esperamos este ano, nós estamos a trabalhar com a Nestlé, em Portugal, estamos a trabalhar através da AICC, que é a Associação Industrial do Café Comercial, e com também a Segafredo Zanetti e também com mais 2 marcas portuguesas, a Tourrier e outra que me está agora a escapar, eu peço imensa desculpa, e estamos a trabalhar numa solução. E neste momento parece que encontramos uma possível solução para conseguirmos começar a reciclar as cápsulas. E, portanto, isto também são notícias boas que vos dou em primeira mão. É algo que ainda está relativamente incipiente. Pensamos lançar, se tudo correr bem até ao final do ano, lançarmos um piloto, e vocês vão ouvir falar deste piloto, não é? E pronto, mas é só para vos dizer que isto são temas que de facto só funcionam quando se juntam, mais uma vez, era aquilo que estávamos a falar, quando as empresas se juntam, criam alianças, e nós percebemos, ok, vamos lá, como é que resolvemos isto, e juntamos outros a juntarem-se a nós, e então aí é mais fácil resolvermos os problemas. Então já estavam resolvidos, não é? Se fosse fácil. Obrigada. Juliana, podes passar ali o dado aqui, o cubo para... Boa, estou trabalhando em equipa. Obrigado, Juliana, pela pergunta. Olá, o meu nome é Sónia. Então, 2 questões. Uma sugestão e meio que uma explicação, não que eu seja autoridade alguma, mas quanto aos copos. Portanto, o copo descartável, papel e plástico, é uma opção que, pronto, dentro do descartável temos essa, temos esse tal de papel que eu já tinha ouvido falar, e temos o de plástico. O de papel só, ele, tanto sujo, açúcar, café, não pode ser reciclado, pelo menos não na reciclagem normal. Acho que a única vantagem seria se desse para ser compostável, eventualmente, ou se fosse parar ao mar, se ele se decompuser, menos mal. É sempre um descartável. A nível de gasto de água para produzir o copo, o de plástico gasta menos. O de papel só seria eventualmente melhor se viesse de florestas certificadas, papel reciclado, alguma coisa assim. Porque se tivermos, pois lá está, estamos a falar da água ou estamos a falar de papel? Pronto, isto é sempre muita coisa. Mas se estivermos só a falar da água, a verdade é que o de plástico gasta menos. Pronto, ou seja, não existe uma solução perfeita. Pronto. Mas é aquela questão que nós ficámos um bocado contra os plásticos, é verdade, porque se o copo plástico for parar ao mar, péssimo. Pronto, não é o perfeito, mas o papel também não daria para reciclar propriamente. Pronto. A sugestão passa por, eu percebo que temos a falar da temática dos plásticos, portanto das embalagens, do copo e fazer o refill ou não nas máquinas, e percebo que a Delta tenha preocupações para com isto e que não seja, lá está, uma medida fácil de impor, de aplicar, porque senão já estava aplicada. Seja isto tudo, pronto, estamos a falar do packaging. E acho que às vezes, essa é uma sugestão, explicar ao consumidor o porquê das coisas estarem a ser feitas como estão, nem que seja um anúncio na televisão. Porque é muito fácil para as pessoas que não estão dentro do assunto, que estamos agora a conhecer, falarem, a Delta isto, a Delta aquilo, ou eles são grandes e não fazem as coisas acontecer. E se calhar se fosse um anúncio, ou por exemplo, do refill, a informar as pessoas que podem realmente levar o seu copo para refill. Ninguém pensa numa máquina de vending levar o meu pequeno copo. Ninguém. Até porque há máquinas que não estão preparadas para isso. E o informar que isso possa acontecer. Ninguém nunca, de certeza, pensou. Pronto, acho que às vezes, no geral, as marcas não comunicam bem o que estão... Não comunicam, pronto, é uma tentativa, ou não fazem bandeira disso. E comunicarem, nós estamos a tentar isto, estamos importados, é isto que está a acontecer, ou essa medida que se calhar para muitas pessoas seria a ideal, não está a ser posta em prática, é por isto. Pronto, eu sei que se calhar a última coisa que se queriam fazer é pôr um anúncio na televisão a mostrar as tentativas e fracassos que possam estar a acontecer nesta área. Mas pronto, às vezes a comunicação, o ser transparente, às vezes ajuda. Pronto, ajuda. Sónia, primeiro, obrigado pela sua intervenção. Pessoalmente, agora vou falar primeiro pessoalmente, estou totalmente de acordo consigo. E agora a nível da Delta, é esse também a nossa forma de comunicar. Obviamente que acho que não conseguimos comunicar, como diz,
tudo aquilo que gostaríamos, é absolutamente verdade. Nós utilizávamos muitas vezes o relatório de responsabilidade e o último, que até fomos criticados por isso, e eu percebo, mas não seguimos a metodologia do GRI, seguimos mais uma metodologia de projeto, onde explicámos os projetos que fomos e o que é que não fizemos, e portanto eu acho que aí temos sido relativamente coerentes, mas é verdade, explicando o que não atingimos, atenção, mas é verdade que as empresas, e agora falo da Delta, claramente, devíamos comunicar tudo isso que acabou de dizer, de uma forma, haver uma coisa que se ambicionamos, ter a capacidade, ter um sítio, mesmo que não chegue a toda a gente, mas ter um canal, uma forma, tem que haver aqui uma forma onde nós possamos interagir e explicar de facto o que é que estamos a fazer. Milestones, sucesso, insucesso, onde é que estamos a caminhar, etc, etc. E estou de acordo consigo, que isso também se mistura com tudo. Todos nós, o que falámos, não sei se foi o Pedro ou se foi, já não sei quem é que falou, se foi o Filipe, já não me lembro, ou até a Juliana, já não sei. Mas falámos aqui que os consumidores precisam de estar informados, não é? E, portanto, este engajamento que eu também falei na apresentação das pessoas, o nosso stakeholder mais importante é claramente os nossos clientes, não é? E, portanto, é desse que nós queremos sobrevivermos, não é? Porque sem clientes as empresas e as organizações não sobrevivem. E, portanto, claramente agradeço-te imenso a sugestão e a preocupação, super bem. Obrigado pela transparência com que me disse e eu acatei. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ok, temos mais um, antes de... Não é questão, porque é assim, o café bebe-se em chávena de porcelana. Pois. E acabou, porque o papel contamina o sabor do café e o plástico igual. Portanto, nós há 10 anos bebíamos café por chávenas de porcelana, agora que é esta modernice que estraga o paladar ao café. E a colher de pau ainda pior. É verdade. Portanto, nada disto acrescenta valor, pelo contrário, estraga o produto. Um café bem servido de uma chávena de porcelana com uma colher de inox não tem nada a ver com um copo de papel e de plástico. Desculpem lá. É Concordo. É que muitas vezes andamos aqui a inventar e o que temos que fazer é dar um passo para trás. O copo, a caneca é sempre reciclável, é sempre reutilizável. É verdade. Eu só queria chamar, em relação ao levar o copo de casa, os festivais têm feito a dinamização do copo de plástico que é reutilizável e eu em minha casa já tenho 5 ou 6 coleções de copos de plástico, porque não me lembram que eu tenho que levar o meu copo de plástico e eu chego lá e dou-me outro copo de plástico. Portanto, a chávena de cerâmica, de louça, de porcelana, também teria que a transportar no meu saco para que quando fosse ao café beber naquela chávena. Mas se me lembrarem, eu até sou capaz de começar a trazer essa. Não só para não ter que beber em copo de papel, como também para não fazer uma coleção de chávenas em casa. Verdade. Pronto, muito obrigada a todos pela participação. Miguel, muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante, acho que aprendimos imenso. E pronto, assim é que fechamos o nosso dia neste auditório do Pavilhão do Conhecimento e fechamos o nosso dia aqui também da Cia de Cero. Os convido também a beber um último cafezinho ali da Delta, que está ali ao pé do átrio. E eu acho que agora às 5 da tarde no átrio há uma apresentação do Francisco Araújo sobre como mudar o mundo, como agir para mudar o mundo, que eu acho que de certeza será super interessante. E, entretanto, também vamos ter um DJ com música para dançar. Esperemos que não esteja muito calor para poder dançar. E pronto, que corra tudo bem e um ótimo dia para vocês.